Como falar com as crianças sobre sexualidade? Vamos falar sobre isso? Muitos pais ficam sem graças, se sentem meio que tímidos para conversar com as crianças, com os filhos, a respeito de assuntos de sexualidade. É importante os pais darem essa orientação aos filhos desde pequenos, até porque o mundo tem muitas informações desencontradas, as pessoas, né, têm estilos diferentes sobre esse assunto. Então é importante os pais já orientarem as crianças desde cedo. Até porque as crianças são estimuladas muito cedo ultimamente. A mídia, a TV, tem muito, né, muito material sobre isso que às vezes não é apropriado dependendo da idade. Principalmente se as crianças são pequenas, são crianças até 10, 11 anos. Não é recomendado que os pais assistam, né, deixem as crianças assistirem filmes, novelas, que demonstram, né, essas cenas para não confundir as crianças. Então é importante os pais desde cedo já orientá-las. As crianças pequenas, a partir dos 3 anos, os pais já podem orientá-los sobre as partes do corpo, nomear, né, as partes genitais, dar os nomes certos, porque a criança precisa entender que existem, né, essas partes do corpo e que as pessoas não podem mexer nessas partes íntimas, né? Ou eles vão explicar que o papai, a mamãe, que quando vão dar banho, precisam, né, ajudá-la a lavar essas partes íntimas, mas que outras pessoas não podem ficar tocando na criança, nessas partes, nesses determinados lugares. É importante que os pais expliquem isso, porque as crianças precisam entender, né, que se algum outro adulto, né, começar, algum adolescente, mexer, né, passar a mão, ela já entende que aquilo não pode. E ela tem que saber e você explicar. Fala para a pessoa, pare com isso, não faça isso, vou contar para alguém. E ensine a criança, que é para ela sair daquele lugar, não ter medo da pessoa, se a pessoa ameaçar, que você vai ouvi-la e que você vai ajudá-la, vai protegê-la. Então é muito importante os pais darem essas orientações já claras para as crianças que são pequenas. Claro que os pais não precisam entrar em muitos detalhes. Esses detalhes simples, né, de que as partes do corpo, as partes íntimas em que as pessoas de fora, outras pessoas não podem mexer, não podem tocar, é importante que as crianças sejam orientadas desde já bem pequenas. Agora, crianças um pouco maiores, a partir dos 6, né, dos 6 aos 10 anos, é bom que os pais expliquem melhor, mas não precisa entrar em muitos detalhes. Mas geralmente nessa fase elas têm muitas dúvidas quanto a de onde vêm os bebês. Não se assustem, não façam cara de espanto, não façam nada que a criança se assuste, pense, eu estou fazendo alguma coisa errada, estou perguntando uma coisa errada. Não. Explique normalmente, calmamente. Explique que existe, né, determinados locais em que a criança vai sair, como, né, acontece a gestação, mas explique de uma forma mais, vamos dizer, científica, né? Existem essas partes do corpo, existem essas células que se juntam, que se unem, formam um bebê. Explique de uma forma bem mais educativa. A escola, né, costuma já fazer nas escolas terem essa orientação, mas os pais é necessário que eles também deem essa orientação para conforme aquele estilo familiar. Existem pais mais liberais, pais mais conservadores, mas é bom que os pais expliquem. Se o pai não sabe ou tem alguma dificuldade em explicar aquele assunto, pode perguntar para alguém, alguém da família, um médico, ler um livro, ver algum vídeo educativo sobre esse assunto, como explicar às crianças, os pais vão conseguir orientar de uma forma bem mais eficaz. Também, a partir dos 10 em diante, é importante os pais explicarem aos adolescentes, pré-adolescentes, sobre as questões sobre menstruação, puberdade e sexualidade. Porque nessa fase, quando eles entram nessa fase, já entram, né, eles têm certa curiosidade. Então é importante que o
pai, a mãe já dê essa orientação para que a criança tenha realmente a noção do que realmente é o certo a fazer. Porque se ele tem medo de perguntar para os pais, para quem que ele vai perguntar? Para um colega, para uma outra pessoa, e aí aquela pessoa pode não dar a informação correta ou pode passar uma informação deturpada. Então, se atente de você ser essa pessoa que vai passar essa informação. Nas escolas também existem, né, a orientação sexual para ajudá-los, né, a saber realmente essas fases da vida. Mas os pais precisam orientá-los, por exemplo, sobre gravidez, doenças sexualmente transmissíveis e abuso sexual. É importante os pais também orientarem os filhos nesse requisito. Então, mostre ao filho que ele pode confiar em você. Como sempre nós falamos, nas reuniões de família é o melhor momento para se falar sobre isso com os filhos. Então, ensine seus filhos a terem uma autoimagem positiva de si mesmo, a eles terem confiança em si mesmos, para que eles tenham autoestima. Trabalhe muito a autoestima dos adolescentes para que eles não cedam à pressão de colegas, porque nessa fase da adolescência existe muita pressão. Pressão para fazer sexo antes do casamento, para fazer sexo com várias pessoas, ou outras coisas. Se ele tem dúvidas, como é que ele vai tirar as dúvidas se vocês não têm um diálogo aberto? Então é importante, tenha esse diálogo aberto com seu filho. Explique o que ele tem, o que ele precisa saber. Tire as suas dúvidas. É importante que eles tenham esse canal aberto com os pais, que ele possa confiar e possa falar isso sem medo, sem preconceito. Então, quando forem conversar com seus filhos, não faça cara de que está assustado, não dê sermões, não faça julgamentos. Simplesmente explique da maneira mais simples possível, mas da maneira bem calma, para que seu filho consiga ter as informações corretas e que tenha confiança em você e que tenha confiança nele mesmo, para que ele não ceda, né, à pressão dos outros para fazer coisas que eles não querem, principalmente nessa fase, que é uma fase muito instável, que eles não sabem direito o que querem, que eles não estão com essa personalidade completamente formada, porque pesquisas, né, na área da neurociência já comprovou que o cérebro do adolescente não está completamente formado até os 24 anos. Pensem bem. Antes a gente dizia que até os 20, 21 anos. Agora a neurociência já viu que o cérebro, né, dos adolescentes, essa adolescência dura até os 24 anos e até lá as emoções não estão bem definidas, os conceitos não estão bem definidos e eles não têm a estabilidade emocional bem definida. Então é importante que eles tenham orientação. Sempre oriente os seus filhos, sempre dê atenção às suas dúvidas. Faz sentido para você? Se faz sentido, pode me seguir também lá no meu Instagram, Elaine R. Silva Eduque. Até a próxima. Tchau, tchau.